Podemos iniciar. Podemos? Graças a Deus, mais um domingo, né, gente? Mais uma semana vencida e outra para começar, né? Que a vida não para, não pode parar. Jesus falou assim, né? E nós estamos aqui ao redor do Evangelho, coisa boa. E a gente pode falar, bom dia, Brasil, né? Nosso grupo, cada dia aumentando mais, que bom, né? Quanto mais vibração nessa terra, mais estudo, mais melhoria espiritual, melhor para o mundo inteiro, né? Então, nós estamos aqui reunidos. Viva o Brasil, né, gente? Hoje, a hora que a Deb me falou, eu abri aqui, eu até estava com outra mensagem preparada, mas eu abri aqui no Fonte Viva, vocês sabem que eu gosto muito, aí abri aqui na mensagem número 10 do meu livro, certamente. Eu ainda nem li essa mensagem, viu? Vou ler agora. Certamente, cedo, cede e venha. Ó, está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Tá aí a nossa vida, né, gente? Devagarinho, né? Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da ramagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Olha aí. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. A promessa é essa aqui. Certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Olha aí. Outra vez, né? Há vários domingos vem assim para nós, vendo essa mensagem. Outro dia, Dandara aparece-me. Ele falou muito bem sobre essa questão do tempo. Então, os nossos amigos que já estão aí presentes nos nossos lares, né? Estão aí pelo Brasil, né? Os nossos amigos da espiritualidade estão nos chamando a atenção para essa questão do tempo. E ao ler aqui, eu entendi isso. Deb nos ajuda aí, né?
É o tempo, né? Você viu? Veio lá desde que nós viemos, da hora que a gente chega aqui, que o nosso contrato ficou lá assinado, combinamos tudo, né? Aí nós somos envolvidos pelaquela primeira etapa da nossa vida, que é a infância, a adolescência, a juventude, né? Onde a gente cai nas festas, né? Muitas vezes nas farras, todo mundo, porque eu também caí muito, né, gente? Até hoje eu adoro uma música para dançar. Então, nós não viemos porque somos santos, não, né? Nós viemos porque combinamos para acertar o nosso tempo aqui. E depois, na partida, rever tudo, né? Eu entendi aqui por esse final, assim, difícil, né? Essa mensagem. Emmanuel não brincou, não, né? Porque é com ele aqui a história, ó, esse livro, Fonte Viva. E no final nós temos que prestar conta do nosso tempo, né? Não vai ter jeito de escapar. Eu estou vivendo esses momentos, eu gosto muito de passar, né? Eu não aguento ficar sem contar esse momento de despedida. Gente, o que é isso que está acontecendo? Deb sabe que eu conto para ela. Assim, em um mês, eu fui abalada umas 4 ou 5 vezes, pessoas amigas da família, amiga mesmo, da família. Então, as pessoas estão indo embora. E nós não estamos tendo tempo para despedir delas, não. Então, é esse tempo, é a hora da reflexão do tempo, né, Deb? Eu vejo assim. Então, Jesus está aqui, junto conosco. E nós estamos iniciando o nosso evangelho, abrindo o nosso coração para Ele, rogando forças, Jesus, rogando luz, através de toda a espiritualidade que já se encontra em nossos lares. Jesus chegou primeiro, Ele sempre chega primeiro. Por isso que nós estamos agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor. Nos ensina, mas nos ajuda a entender, Senhor Jesus. Dá-nos força para entender e que a tua luz divina fique conosco hoje, nesse momento de estudo, e em todos os dias que virão aí pela frente. Com a oração que o Senhor nos ensinou, nós estamos iniciando o nosso evangelho no lar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Assim, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores, Senhor Jesus, enquanto é tempo. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Dai-nos força, que vosso é o reino, o poder, a glória, a misericórdia para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. A dona Vânia já começou aí, já nos emocionando, né, gente? É um negócio assim incrível, né? A gente vai falar do tempo de cada um, aí já vem aquela emoção que não dá tempo de despedir, e não dá mesmo, né? A gente sabe que na hora desse retorno não dá, até porque se desse, gente, seria, imagina, chegar assim e falar, Rafa, minha querida, eu vim aqui me despedir de você hoje, porque hoje é o meu retorno. O Rafa vai dizer, não, daqui você não sai, não. Menina, mas eu tenho que me despedir de A, de B, de C. Não, daqui não vai sair. E a gente ia querer segurar, né? A gente ia querer segurar aquele filho, a gente queria segurar aquele esposo, a gente queria segurar aquela irmã, aquela mãezinha, aquele paizinho, a gente ia querer segurar. Mas a gente sabe que não pode, né, gente? Sabemos que não podemos, porque cada um dos nossos afetos, dos nossos amigos, das nossas amigas, eles têm, assim como cada um de nós, o tempo aqui, né? Muito interessante essa mensagem de hoje do tempo, falando do tempo, porque o tempo é de uma importância tão grande que a gente não tem. Mas, assim, aí a gente volta, a gente está todos os dias com as pessoas. E muitas vezes a gente esquece, né? Que a gente não sabe se amanhã elas vão estar aqui conosco. Nós não sabemos daqui a quanto tempo se nós vamos estar com todos esses rostinhos aqui presentes.
Vamos estar ligados, claro, né? Porque o amor a gente sabe que não rompe as barreiras. Então, a gente volta para a pátria espiritual e a gente vai continuar pensando nos nossos afetos, né? Nas pessoas que possibilitaram tantas coisas nas nossas vidas. E nós vamos continuar ligados pelo pensamento. Fisicamente, né? Fisicamente não estaremos. Mas Deus, em nome de uma misericórdia tão grande, até para aplacar muitas vezes a dor daquele coração, ele permite os reencontros no desdobrar do sono, né? E aí a gente visita aquele familiar que muitas vezes ainda está sendo amparado em um hospital, sendo cuidado, mas ele nos permite que a gente, pelo menos, veja, para acalmar o nosso coração, para a gente saber que aquele familiar está sendo amparado, está sendo cuidado. E aí a gente retorna, né? A gente acorda e a gente fala assim, nossa, mas eu tive uma sensação, eu tive um sonho, foi tão forte, tão presente, era como se eu estivesse lado a lado com fulana de tal. E claro, gente, estivemos mesmo. Então a gente percebe que a misericórdia de Deus ela é infinita. E separar verdadeiramente nunca iremos, porque o amor ele não rompe. Muito pelo contrário, ele nos leva, né? Então é isso. Então vamos iniciar aqui com esta certeza desses reencontros e dessa misericórdia de Deus que é infinita. E a nossa parábola de hoje, para a gente refletir, é a parábola do semeador, né, gente? É uma das duas parábolas que Jesus faz o comentário, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E essa parábola do semeador, ela vai falar além do semeador, porque em muitos momentos nós estaremos sendo semeadores, em outros momentos nós vamos estar sendo aqui os solos, né? Porque a parábola do semeador vai situar os diferentes solos íntimos de nós, enquanto religiosos. Tá? Então, vamos lá. E temos sempre Jesus como o nosso grande semeador, né? Sempre Jesus, o seu evangelho. No mesmo dia, Jesus, tendo se retirado de casa, assentou-se à orla do mar, reuniu-se ao redor dele grande multidão, né? Onde o mestre estava, ele atraía aquela multidão de sofredores, aqueles necessitados. E é tão incrível, gente, é incrível como quando a gente vê determinadas falas que chegam naquele solo que já estava preparado para ouvir aquela mensagem, naquele dia, naquela hora. Não podia ser em outro momento, tinha que ser naquele momento. E a pessoa sai dali e fala, meu Deus, como é que eu tenho conduzido a minha vida até aqui? E ela começa a fazer uma série de reflexões que dali vai culminar a sua mudança íntima, né? A mudança daquele solo. Então, é muito interessante. Bom dia, Eliane, bem-vinda, minha irmã. Em muitas passagens do Evangelho, a gente vê esses reencontros, né? Jesus com a mulher da Samaria. Gente, aquele encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó é a coisa mais linda. Meu Deus! Aquela mulher que vivia naquela secura íntima. E Jesus fica ali. É tão interessante porque Jesus vinha com os discípulos para ali e ele fala, podem seguir, eu vou ficar um pouco mais. Ele sabia que aquela mulher estaria ali. E aí ele começa a falar, né? Falar da água, que a princípio ela acha que é a água mesmo, né? A água ali do poço, que ela andava quilômetros e quilômetros para levar a água em pote, né? Carregavam aqueles potes de barro pesados com água para casa. Então era um tempo muito difícil, gente. E aí Jesus vai falar da água, mas quando ele diz, mulher, a água que eu tenho não é a água que vai saciar a sua sede por alguns minutos ou por horas. A água que eu tenho vai saciar a sua sede da vida. E aí ele começa a falar para ela.
Aquela mulher, quando ouve aquilo, de encontro ao seu coração, aquela secura que ela trazia, ao final daquela conversa, ela sai correndo, feliz, porque ela havia encontrado com ele. Então, é muito lindo, gente, as passagens do Cristo. E será que é só lá, há mais de 2000 anos, que Jesus fala conosco? Claro que não, né, gente? Nesse momento, Jesus está falando aos nossos corações. Jesus está visitando aquilo lá. Jesus sabe daquela dor, daquela necessidade, que muitas vezes nós não sabemos, mas ele sabe, daquela secura, né? E é exatamente ali que ele vai semear. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, vamos lá, meu povo. Ele, então, disse-lhes muitas coisas por parábolas, falando assim: aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram os pássaros do céu e a comeram. Outra parte caiu em locais pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou mesmo assim, pois a terra onde estava era profunda. Mas levantando-se o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e estes crescendo sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em boa terra, e produzindo frutos, alguns grãos renderam 100 por um, outros 60, outros 30. Ouçam quem tiver ouvidos de ouvir. Então, está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe presta atenção, o espírito maligno vem e subtrai o que foi semeado no seu coração. Esse é o que recebeu a mensagem ao longo do caminho. Então, a gente vai perceber que nós não estamos recebendo os ensinamentos do Cristo agora, né? Jesus veio há mais de 2000 anos, gente. Já tem muito tempo que a gente está ouvindo a mensagem do Cristo. Mas foi como Dona Vânia colocou aí no início da nossa mensagem. A gente fica um tempo no plano espiritual, a gente senta, né, com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que são responsáveis por nós, porque nós temos espíritos que nos tutelam, né? Espíritos amigos, espíritos familiares, os nossos mentores, vamos dizer assim, temos sim aquele que é responsável por nós, que já nos conhece. Então, a gente está ali sentado com eles, a gente fala assim, olha, dessa vez eu vou chegar lá veloz. Eu vou chegar lá e eu quero fazer a diferença agora já. Ah, não quero ficar esse negócio de voltando, não. Quero já chegar lá, bota aí comigo. Ó, fulano aqui, você se comprometeu, traga. Ó, esse aqui se abandonou, viu? Lembra? Lembro, traga também. Aí esse aqui você traiu. Você lembra? Você traiu? Traga também. Bota todo mundo aí, faz um pacote que eu vou chegar lá veloz e eu vou dar conta. Né? Dessa vez eu vou dar conta. E aí a gente brinca, né? Que a gente fala assim, não, gente, peraí, isso aqui não assinei não, viu? Isso aqui devia ter umas letras tão desgramadas de pequena que não me deram óculos na hora que eu não vi isso aqui. Mas a gente viu. A gente sabe que a gente viu, né? A gente sabe que na nossa consciência a gente sabe exatamente das situações. É que a gente quer sair fora, né? A gente não é besta nem nada, a gente quer inventar uma desculpinha, dizer que não foi assim, que aquilo você não assinou, fulana. É tão engraçado que às vezes a pessoa olha para você, olha no seu olho e diz assim, fulana, tu acha que eu assinei isso? Não, minha filha, isso aqui botaram aqui para mim, ó. Que botaram o quê, gente? E o nosso livre-arbítrio? A gente não sabe que a plantação é livre, mas que a gente vai ter que colher? A gente sabe, né?
Ninguém aqui está iludido. Não, 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 gente, eu vou plantar isso, eu vou colher aquilo. Não, a plantação é livre. Temos o livre-arbítrio, conseguimos essa liberdade, né, de fazer as nossas escolhas, nos diferenciamos, porque exatamente pelo nosso livre-arbítrio. Agora, temos as responsabilidades, porque nós não somos mais crianças espirituais. Embora, em muitas situações, a gente se coloque como se a gente fosse. Mas nós não somos mais crianças espirituais. Já não é de hoje que a gente vem ouvindo os ensinamentos. Já não é de hoje que a nossa vida vem nos mostrando aonde que a gente precisa mudar, aonde que a gente precisa redirecionar. Mas aí a gente quer seguir, né? A gente quer seguir, em outros momentos a gente quer deixar que a vida nos leve. Não tem aquelas pessoas que elas não querem sentir dor? Existe de todo tipo, elas não querem sentir dor, então elas amortecem, elas criam muitas vezes ali, né, uma capa, e elas vão conduzindo, ou é com muita alegria, ou é com aquela coisa exagerada, que você sabe que não é aquilo, não é, gente? Porque ninguém vai sofrer dando risada. É claro que se está doendo, a gente vai dizer que está doendo, mas a gente lida muitas vezes com esses escapes, né? Que é uma questão de uma fragilidade de cada um. Então, quanto a gente encarar, situar como nós estamos, ó, isso aqui dou conta, isso aqui eu vou ter que me fortalecer mais, melhor para nós, porque aí a gente olha o nosso cenário, né? Com essa maturidade, a maturidade que a gente já adquiriu. E, às vezes, outra coisa também que é comum a gente ouvir assim, nossa, e eu não quero nem olhar para trás. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, gente, foi exatamente as nossas quedas, os nossos erros, o nosso levantar que nos fez quem nós somos hoje. Né? Que nos fez quem nós somos hoje. Você fala assim, poxa, nossa, eu já tive uma vivência, foi tão difícil, que eu achava que eu não ia dar conta de sair daquilo. Mas você não saiu? Você não está aqui hoje contando? Então, olha, gente, quanto amparo que a gente recebe. A minha família tem um dizer que diz assim, aquilo que não mata me fortalece. E é verdade. A gente vai se fortalecendo no decorrer desta caminhada, né? E amanhã nós vamos estar ainda mais. Então, está tudo certo, gente, está tudo certo. Vamos continuar aqui. Então, aquele que recebe a mensagem, que vê os espíritos e come ali, porque não tinha em si sustentação, convicção, né? A gente precisa ter convicção, a gente precisa fortalecer a nossa fé, e a gente sabe que a fé ela é movimento, né? Como é que é esse movimento? Diante das situações, das asperezas da vida, que cada um aqui enfrenta, e que você não desiste, e que você não desiste. Então, você vai forjando, né? Essa fé, essa perseverança, essa sabedoria, esse olhar. Então, isso é muito bom, né? Para todos nós, se a gente não se desviar, né? Ah, não quero dar conta de ver isso aqui, não, quero nem saber. E, então, a gente vai jogando lá para frente. Ou então, é aquele dizer, a gente vai colocando nas nossas gavetas, né? Ah, isso aqui eu vou botar aqui, isso aqui eu vou colocar aqui. A gente vai acumulando as nossas gavetas de coisas, mas vai chegar um momento que nós vamos precisar abrir essas gavetas. Nós vamos precisar organizar. E nós vamos precisar rever, porque as coisas estão ali, elas não saíram. Nós vamos precisar rever cada uma delas, né? Então, é isso. Então, vamos continuar aqui. Logo, tá. Outra parte caiu em locais pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou mesmo assim, pois a terra onde estava era profunda. Mas levantando-se o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Então, é aquela coisa, né? Se você não tem a convicção, se você não tem certeza daquilo, você até fala que tem, mas aí ó, vai chegar esse sol aqui ardente e vai queimar aquele pouquinho que você tinha ali,
né? Então, a gente percebe que são os solos íntimos de cada um de nós. Por exemplo, a gente tem no centro espírita, ou seja, na igreja, onde cada um, a gente fala centro porque nós estamos no centro espírita, né? Então, a gente percebe muitas vezes aquelas pessoas entusiasmadíssimas, porque elas estão entusiasmadas com a doutrina, né? Elas estão conhecendo agora, então é aquele entusiasmo, é aquela coisa que quer trazer um, quer trazer outro, e quando você não consegue levar aquele familiar, você sofre, a pessoa vem e fala que eu queria trazer, mas a gente esquece, gente, que o outro ele só vai no momento que ele próprio se permitir. Não é a gente quer, claro, a gente quer, se a gente conseguir. Se nós conseguirmos promover essas transformações dentro de nós, já será maravilhoso. Porque a gente sabe que o que convence é o exemplo. Não adianta nada a gente falar do centro e tal, mas se dentro das nossas ações, dentro da casa, do nosso ambiente familiar, a nossa exemplificação, ela não for tão atuante quanto a nossa fala, porque não vai convencer. É como se eles falassem assim, uai, mas ela está indo toda semana para o centro. Esse diacho não mudou em nada aqui em casa. Ó como é, ó como é que é esse homem, ó como é que é essa mulher, que diacho que eu vou fazer lá? Então, gente, é muito claro isso, né? É muito claro. Ou então chega na casa falando de um, falando de outro, falando do colega do centro. Gente, é o seu exemplo. É o seu exemplo. Quem está ali em torno de você está falando, gente. Pode até muitas vezes acentuar aquela conversa, aquela maledicência, porque ainda não tem essa consciência, mas em algum momento aquilo vai ficar ali, ó. Nossa, mas minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, não sei quem, minha irmã. Gente do céu, mas vai toda semana e não consegue sair disso aqui. Ou é aquela pessoa que reclama muito das situações, sempre lamuriando, sempre reclamando, e você percebe que a pessoa é como se ela tivesse estacionada naquele problema. Por quê? Porque o problema ainda não trouxe para ela a renovação que é necessário. Então, você vai encontrar aquela pessoa sempre, sempre, sempre nas lamúrias, sempre transferindo para o outro, né? Para o familiar, para o trabalho, é porque eu não tenho condição ainda, é porque. Então, a pessoa está sempre reclamando. Ainda não chegou a transformação no seu solo íntimo. E aí, o que é que acontece? Mais dificuldade vem, né? Porque quanto mais você se coloca, muitas vezes, nessa rebeldia, ou nessa inércia, ou nessa falta de realmente querer modificar você, porque a gente só consegue modificar a nós, o nosso solo é responsabilidade íntima de cada um de nós. E nós só conseguimos mudar a nós mesmos. A gente não vai conseguir modificar o outro, por mais que a gente queira. Por mais que a gente perceba que aquele filho, que aquela filha, que aquela neta, que aquele neto, que aquele sobrinho, ele está se equivocando e ele vai sofrer, porque a gente sabe que toda imperfeição vai gerar um sofrimento. Por mais que a gente queira, a gente vai mostrar o caminho. A gente vai falar, olha, pensa bem, isso aqui vai te trazer isso. Mas a escolha, no final, é dele, é dela, né? E ela mesma que vai ter que trilhar aquele caminho. Então, gente, é dessa forma, para todos nós. Tá dando para entender, gente, o que eu estou falando? Alguém quer fazer alguma pontuação, quer falar alguma coisa? Porque pode, tá, gente? Pode também, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa. Outra coisa. Oi, pode falar. O Débora, e vou fechar muitas aqui. vezes a gente fala, tenta mostrar o caminho e ainda ouve assim, nossa senhora, mas é cheia de franqueza, que eu sou, né? Então, o nosso grupo, assim, o grupo mais próximo, que é filha, neto, neta, né? O que precisa ser falado, eu falo, com todas as palavras. E ainda falo, se quiser seguir, siga, né? Faça como eu sempre ouvi. Mãe, pai, vó, né? Então, eu acho importantíssimo isso. Muitas vezes a gente quer mostrar o caminho, e a gente não tem que mostrar, não é só querer, não, né? Eu acho que nós, espíritas, nós temos a responsabilidade, além de dar o exemplo, eu vejo assim,
dar o exemplo, mas falar também, principalmente com os mais novos. Se quiserem, mas depois eles vão se lembrar disso, não é? Minha filha outro dia lembrou, mãe, bem que você falou. Aí, ó, valeu a pena falar, né, Débora? Até porque, gente, a gente também não pode entrar nessa, porque eles têm o livre-arbítrio, porque a escolha é deles, e a gente se cala também. Não, né, gente? Aí nós não estaremos sendo esses semeadores aqui que essa parábola também nos convida a sermos, né? Em algum momento, aquilo que você falou, tá lá, ele vai lembrar. Nossa, minha mãe falou isso, hein? Nossa, danada. Por que que no momento, gente, eu não... Aquilo vai ficar. A pessoa pode até não acatar, né? Porque é a escolha de cada um. Mas que fica, fica. Então, continuemos semeando. Muitas vezes, o resultado das nossas semeaduras, nós não vamos colher agora. Às vezes, nós não vamos ver agora. Nós vamos voltar e nós não vamos ver. Mas vai ter um resultado lá na frente, né? Lá na frente vai ter um resultado. E aí é quando a gente, muitas vezes, nem aqui está mais. Mas aquele neto, aquela filha vai falar assim, nossa, como que minha avó falava isso? Como que eu tenho o exemplo da minha avó, de mulher corajosa, né? Dessa fé fortalecida, dessa renovação. Nossa, como que ela falava do evangelho? Gente, tudo isso nós estamos semeando. Todos nós aqui estamos semeando. E é importante isso. Jesus conta conosco aqui, nessa semeadura, né? Então, vamos lá. Escutai... Não, isso aqui eu já li, né, gente? Escutai, portanto, a parábola do semeador. Já li isso aqui, gente? Já? Não, né? Escutai, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra e não lhe presta atenção, o espírito maligno vem e subtrai o que foi semeado no seu coração. Então, assim, esse espírito maligno, a gente poderia ligar aqui aos nossos espíritos, aos espíritos desencarnados que estão em sintonia conosco, e que muitas vezes eles não querem o nosso progresso, né? Eles não querem o nosso progresso. O que mais tem aí é espírito que não quer o progresso da humanidade. Mas nós temos aqueles espíritos que também vieram, né? Nós não temos só aquela galera aí que quer o nosso bem, que está torcendo por nós. A gente também tem uma galera que não quer que a gente cresça. São espíritos que nós nos comprometemos com eles, em muitas outras oportunidades. Porque, gente, se a gente fosse quitar o tanto de erro que a gente tem lá de trás, de uma vez só, a gente desencarnava, a gente não dava conta, não. Nós não dávamos conta. Então, como é que a gente vai saudando? Em suaves prestações. Lembra aquele carnê enorme? Você fala assim, meu Deus, eu vou pagar nessa encarnação e na outra. Aquela máquina que Chico comprou lá para dar para a irmã dele, quando matou o cachorro dele, e Emmanuel falou, Chico, você está com uma vibração aí, olha, o Chico, hein? Você está com uma vibração aí que está dificultando o trabalho da psicografia, porque Chico amava os animais. Então, ele chegava tarde do centro, ele ia limpar a casa, né? E a irmã falava, ela não ajudava ele, mas ela quis, tipo assim, vou livrar Chico desse tormento. O que é que ela faz? Ela envenena o cachorro. E aí ele descobre, ele sabia que era ela que tinha envenenado. Ele não diz nada, mas aquele sentimento fica ali. E aí Emmanuel fala, Chico, esse sentimento está atrapalhando, tem uma mancha escura aí. Chico, ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora, eu estou atrapalhando o trabalho, o que é que eu posso fazer, meu Deus? E aí Emmanuel fala para ele, procure saber algo que ela queira muito ganhar e dê para ela de presente. Aí ele fala, não, mas aí também já é demais. Ela mata meu cachorro e eu ainda vou ter que me endividar e dar um presente para ela? Emmanuel fala, Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Ele descobre, então, que ela queria ganhar uma máquina de costura. Naquela época era caríssima uma máquina de costura. Ele pensava, meu Deus, como é que eu vou pagar essa máquina? Então, ele divide, que ele fala que ele ia pagar naquela encarnação e na outra. E aí, quando ele pega a máquina que dá para ela, mas ela fica tão feliz, ela fica tão grata a ele, que do coração dela sai uma energia e vai no coração dele e limpa. Olha o que é. E faz aquela limpeza, e ele sente aquela energia. E Emmanuel depois diz, está vendo, meu irmão?
Tá vendo o bem sempre vai promover outro bem. E é isso, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá, que a gente já está chegando. Aquele que recebe a semente entre espinhos, o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados do mundo e a ilusão das riquezas sufocam-lhe a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, presta-lhe atenção, produz frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então, as ilusões do mundo, né, gente? Quantos não estão neste momento iludidos, né? Iludidos com tudo que vai ficar. Veja como que a gente é. A gente muitas vezes se ilude com algo que a gente quer, a gente quer ter. Só que muitas vezes a gente compromete uma reencarnação por esse ter que vai ficar aqui. É errado a gente ter. Eu sempre gosto de reafirmar, porque, sei lá, vai que tem alguém pela primeira vez, né, que pode achar. É errado a gente ter uma vida digna, a gente batalhar por uma condição melhor, dar uma vida melhor. Não, gente. Realizar os nossos sonhos, viajar, quem não gosta disso? Todo mundo. Tá tudo certo. A gente só não pode depositar toda a nossa energia só nisso. Só nisso, porque aí é ilusão. Entenderam? Porque aí é uma ilusão, porque vai ficar. Então, a gente corre atrás na realização dos seus sonhos, legal, tá tudo certo, bacana. A gente só consegue ajudar o outro muitas vezes se a gente ter também, né? Então, tá tudo certo, é fazer girar. A energia monetária, ela tem que gerar. Quanto mais você gera, mais ela vai te prosperar. É diferente daquela coisa de quem vive na escassez. O sentimento, a vibração é de escassez. Então, a pessoa, ela não prospera. Por que ela não prospera? Porque o pensamento dela, a energia dela é de escassez. Ela não pensa que o que ela tem, ela pode gerar, ajudar, e aquilo vai prosperar, né? Porque tudo é movimento. A energia monetária também. E muitas vezes a gente vem trazendo crenças lá de trás que nos limitam, que acha que você está errado. Ah, não, todo rico é ruim. Não é, gente. Tem muita gente que tem condição fazendo muita coisa boa e que não está vinculados, inclusive, à religião nenhuma. E que está fazendo muito bem, que a gente sequer sabe. Entendeu? Então, a gente precisa separar as coisas, né? Então, essa ilusão do mundo que muitas vezes a gente se permite. Então, a gente está aqui, a gente acha que vai ficar aqui, que vai ter tanto tempo. E muitas vezes aí a gente volta para aqui mesmo para o Evangelho, né? Quando eles dizem naquele ensinamento, rico e insensato. Aquele homem que queria construir celeiros para guardar os seus mantimentos. E aí a espiritualidade diz, homem insensato, para que guardar tanto se ainda hoje você retorna para a pátria espiritual? Né? E aí o que é que acontece? Você não trabalhou esse desprendimento, você vai ficar preso. Vai ficar preso. Ah, meu Deus, eu sinto... Nossa, eu aluguei essa casa, eu ouço passos, eu sinto... Você realmente... O dono, o antigo dono, ele pode estar ali ainda. E aí a dificuldade para aqueles que chegam, a dificuldade para a família, muitas vezes, se desfazer daquele imóvel, porque aquele ente querido, ele não se desligou. Ele se sente dono daquele imóvel, daquele local, e ele está ali. Isso é muito interessante. Então, a gente precisa o quê? Vibrar, né? Oh, meu irmão, minha irmã, você não precisa mais disso. O seu valor hoje é o do espírito, você não precisa mais. E vai vibrando e vai orando, porque a gente não se desliga das coisas, porque a gente desencarnou, né? A gente não se desliga da noite para o dia, não é assim. Precisa de um trabalho, a gente até comenta muito isso. Ah, minha mãe, não sei quem desencarnou, já quero dar tudo. Não, gente, calma. Calma, deixa dar mais um tempinho, né? Porque a pessoa ainda está ligada àquela energia, então dá mais um tempinho. Vai vibrando, vai orando. Então não é assim, às vezes a gente não tem esse cuidado pelaquilo que o outro guardou, que é importante para ele. No livro Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, tem muitos casos, é maravilhoso, fica a dica aqui desse livro, porque ele vai retratar só
o desencarne em si, e ele vai falar de uma mãe que ela colecionava perfumes. Então, toda viagem que ela fazia, ela trazia um vidro de perfume. Mas os filhos achavam os perfumes fortes, não gostavam. Ela desencarna, logo em seguida eles começam a jogar os perfumes fora, eles abrem, vai jogando assim na pia, e ela ainda está na casa. Então, eles vão apresentar ela no canto do quarto, chorando, porque cada vidro de perfume não era só o perfume, tinha para ela uma lembrança afetiva daquele local que ela foi, das pessoas que ela conheceu. Então, assim, esse cuidado que a gente precisa ter, né? Não é assim, a pessoa não se desliga no passe de mágica. Então, vamos lá. A parábola do semeador expressa perfeitamente os matizes que existem na maioria de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. O ensino vai chegar para todos, mas cada um ele vai absorver de uma forma. Quantas pessoas há com efeito para as quais ele não passa de letra morta, que tal como a semente tombada sobre a rocha, nenhum fruto produz. A pessoa não acha importante. Essa parábola encontra aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Aí vai estar falando para nós, tá? E aqui a gente vai colocar que o espírito Eurípides Bassanufo, já há muito tempo no plano espiritual, ele via como os religiosos e os espíritas estavam chegando no plano espiritual muito comprometidos. Comprometidos porque muitos ficaram em cima da letra e não exemplificaram, e não trabalharam, e não se renovaram. Então, ele pede para Maria que Maria intercedesse a Jesus, que ele pudesse fundar um nosocômio, um hospital, que é direcionado aos religiosos que se equivocaram de todos os tempos. E ele consegue, isso está retratado em uma obra de Divaldo Franco, esqueci o nome agora. Ele consegue construir esse grande hospital para os religiosos que se equivocaram de todas as épocas. E lá tem uma ala enorme, tá, gente? Só para nós, tá? Só para nós. Então, vamos chegar lá em condição de assistir, de trabalhar, nem que seja passar um pano no chão, para uma vassoura, né? Para não chegar lá internado, que a gente vai ficar com vergonha da espiritualidade. Então, vamos lá. Não é ela o emblema dos que se apegam unicamente aos fenômenos materiais e deles nenhuma consequência extraem, pois os consideram apenas como objeto de curiosidade. Tem aqueles que chegam na casa espírita, né, e que trabalhar mesmo, pegar uma vassoura, pegar um pão, olhar uma criança, não quer, não. Quer um fenômeno mediúnico, né? Quer a mediúnica, o fenômeno. Mas o fenômeno em si, ele não é capaz de te mudar, te modificar, porque aquilo pode passar para você, tipo, eu quero muito uma mensagem de um ente querido, eu quero, mas se você não recebe, aí você se desencanta, né? Então, o que te promove essa renovação é o estudo e o trabalho. Você estuda e você trabalha, porque se você ficar também anos e anos e anos dentro da casa espírita só em estudo, você também vai fazer muito pouco. Então, você tem que absorve e trabalha. Mas eu ainda sou assim. Mas sim, todos nós somos, né? Ninguém está aqui ainda com perfeição, nenhum de nós. Se Jesus fosse contar com o perfeito aqui na Terra, ele não tinha um trabalhador. Então, é com os doentes mesmo que ele conta, é conosco, né? Então, vamos lá, já estamos terminando. Dos que só procuram o brilho das comunicações dos espíritos e pelas quais se interessam somente quanto satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam tão frios, indiferentes quanto antes. Então, aqueles que estão lá, leem, participam de seminário, de tanto estudo, mas não promovem a mudança interior, porque a mudança ainda é para o outro. A palestra que eu ouvia para o outro, o livro que eu ouvia para o outro, mas não é para você, né? Não é para nós. Dos que acham muito bons os conselhos e admiráveis, mas os aplicam aos outros e não a si mesmos. Dos que, enfim, para os quais essas instruções são como semente lançada na boa terra e produzem frutos. Então, é nós deixarmos o nosso solo aqui aberto, né? Recebermos a semente e sabermos das nossas fragilidades, que nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente queria,
mas que a gente tem que se colocar para fazer, né? Nos coloquemos para fazer. Nos coloquemos aqui com as mãos na massa, servindo, trabalhando. Então, é isso aí, gente. Olha só, pessoal, nós já temos 9 minutos para as 10. Então, já vou passar aqui para a prece, tá? Para a nossa prece, para a magnetização das nossas águas, por causa do nosso tempo. Sobrando tempo, se alguém quiser falar alguma coisa, como fica gravado, aí a gente tem que seguir o horário direitinho. Alguém se coloca aqui para fazer a nossa prece final, né? A prece pelos lares e a magnetização das nossas águas. Eu não sei, gente, eu estou sentindo o que a Rafaela quer muito fazer hoje. Eu estou sentindo isso, tá, Rafa? Eu acho bom você pegar, filha, porque a gente não sabe, né? Pô, devia ter pego essa oportunidade, não peguei, enfim. Já vou fechar meu áudio, e assim, é espontâneo, você sabe, né? Tá certo, querida irmã. E assim, querido amado Mestre Jesus, querido Deus, nosso Pai Criador, estamos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade do Evangelho no Lar, pela espiritualidade amiga que nos ampara sempre, por esse Evangelho de hoje, que possamos, Senhor, ser esse solo fértil e que essas sementes do Cristo possam render frutos em nossas vidas, em nosso processo evolutivo, que tenhamos a sabedoria e o discernimento de aproveitar cada oportunidade que nos é ofertada nessa encarnação, que possamos também sermos semeadores da Boa Nova na vida das pessoas por quais a gente passa também, Senhor. Que possa fluidificar nossas águas, depositando os fluidos necessários para cada um de nós aqui presentes, para que possam ser lenitivos para as nossas almas e para o nosso corpo físico, Senhor. Agradecemos imensamente por tudo, por nossos lares, por nossa família, por nossa saúde, por essa natureza maravilhosa que nos dá as condições necessárias para a nossa sobrevivência, e por todos os espíritos benfeitores que velam por nós, Senhor. E com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vamos finalizar mais o Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas nos livrai, Pai, de todo mal, porque só vós é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada, Rafa. Graças a Deus que o Senhor nos deu uma semana de muita paz, de muitas alegrias. Agradecemos a todos os corações amigos que estão aqui conosco, que doam, né, gente, suas vibrações, porque é uma grande corrente, né? Essa vibração que cada um aqui neste momento emite, a gente não tem ideia da importância que é para esse momento do nosso planeta. A espiritualidade, ela vai recolhendo esses fluidos, né? E vai distribuindo aí. Viviane, minha irmã, colocou aqui, um domingo de paz e luz, minhas irmãs, para todos nós. E vai recolhendo e vai levando, né, para os locais de maior necessidade. Então, que tenhamos mais momentos, né, como esse. Outra coisa que a gente quer colocar aqui, gente, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, depois eu vou pedir para a Lúcia colocar, tanto no Evangelho, quanto no da associação, quem ainda não se inscreveu, a gente pede a caridade de se inscrever, porque quando você se inscreve no nosso canal, é importante para a nossa casa, é importante para o YouTube saber que aquele conteúdo é bom, que está chegando aos corações. E todas as vezes que vai uma palestra, né, no ar, que vai o culto do